Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje vamos falar sobre bancos de dados NoSQL, dando continuidade à nossa playlist de Python para análise de dados. Hoje eu vou falar um pouquinho da visão geral, introdutória sobre banco de dados NoSQL e entrar um pouco mais profundo em uma solução específica, que é a solução ArangoDB, uma solução de bancos de dados no SQL que trabalha com diversos tipos de formas de trabalho de bases de dados, certo? A gente vai usar uma principal, baseada no padrão de documentos e chave-valor, e aí vocês vão entender o ArangoDB especificamente, como carregá-lo para dentro do Python, falar um pouquinho sobre outras formas de trabalhar com ArangoDB. E dentro do Python, a gente vai, a partir de um notebook que eu deixei preparado aí para vocês, baseado nos próprios tutoriais oficiais do ArangoDB, a gente vai fazer desde a criação do zero de uma base de dados, a inserção de dados, consultas diferentes, discutir um pouquinho as semelhanças e diferenças entre a linguagem que é utilizada no ArangoDB, que é similar a outras soluções no SQL, e as linguagens SQL tradicionais. E vamos aí desde então a criação até inserção, consultas, filtros e exclusão da base de dados. Isso aqui é inclusive uma continuação de um outro vídeo que eu gravei há algum tempo atrás para a playlist do mestrado, só que no outro vídeo em que eu falava do ArangoDB, eu até já havia colocado o link desse notebook, eu prometi que eu faria um vídeo específico para a gente estudar o Arango, porque naquele outro era um vídeo para dar um apoio na reprodução do benchmark que analisa o desempenho do ArangoDB. Então vamos lá. Já estou aqui no nosso ambiente. Esse é o notebook que temos a implementação do ArangoDB. Só um minutinho aqui. Estou olhando aqui de lado para controlar alguns detalhes aqui do painel para vocês terem aí a melhor experiência possível de utilização, né? Vou minimizar isso aqui, aumentar o zoom. Como eu comentei, o início disso aqui foi um trabalho do mestrado de Ciência da Computação, da disciplina de Banco de Dados. Então aqui, inclusive, a documentação que vocês vão ter do notebook, antes mesmo da gente entrar nele aqui para os detalhes, vocês vão ver aqui o seguinte, né? Ele está dividido, essas primeiras três etapas aqui são a adaptação dos tutoriais oficiais do ArangoDB, em que a gente prepara o ambiente, cria e analisa dados e exclui os dados. A parte final aqui, né, a seção 4, é uma reprodução do benchmark, ou melhor, uma reprodução da análise do benchmark com a execução que a gente fez. Então, isso aqui, o foco é o vídeo anterior que eu comentei na abertura. Mas no final tem algumas coisas interessantes aqui, principalmente nessa seção de referências e links, onde você vai poder aprofundar esse estudo que hoje a gente vai fazer com uma visão mais introdutória, né? Então aqui eu tenho alguns artigos, principalmente aqui o artigo que fala sobre o benchmark. Nós temos aqui na verdade não um artigo, mas uma postagem no site da AWS falando um pouquinho de forma geral dos bancos de dados no SQL, e aqui por fim um artigo sobre a base de dados que foi usado no benchmark. Agora nessa parte aqui de leituras complementares, você vai aprender desde a instalação básica do ArangoDB. Eu vou até mostrar aqui para vocês, como a gente não vai aprofundar nessa outra forma aqui, mas entrando nesse link que eu deixei, você consegue fazer a instalação do Arango para qualquer uma dessas plataformas aqui. E aqui, além disso, depois da instalação, que é uma instalação bem simples, principalmente se você estiver usando o Windows, Mac ou Linux, por exemplo, com o Ubuntu, que foram as opções que eu experimentei, você vai ter uma instalação bem interessante, bem simples de se realizar. Mas além disso, eu deixei também aqui o link para os tutoriais oficiais do ArangoDB, e esses tutoriais eles vão trabalhar com a versão desktop mesmo, desculpe, não a versão desktop, é a versão da interface web, em que você vai criar conjuntos de dados. Ele tem um exemplo aqui que é similar ao que a gente vai trabalhar hoje com a API do Python,
E aqui você tem, então, diversas formas de trabalhar desde o zero com o ArangoDB. Além disso, há aqui alguns documentos adicionais que aí sim esses têm um foco maior na parte do benchmark. Então, acredito que para quem tem o interesse mais geral do uso do ArangoDB, do conhecimento da linguagem que ele utiliza e da solução, esses primeiros links serão mais interessantes. Aqui a gente tem também uma série de tutoriais, antes de entrar nos benchmarks, do uso do ArangoDB dentro do próprio Python. E são tutoriais que, no geral, eles estão atrelados a notebooks Jupyter. Então, quem tem o domínio do inglês pode aprofundar isso que a gente vai estudar agora com outras formas de trabalho dentro do ArangoDB, porque a gente vai fazer, como eu prometi na abertura, o foco numa das principais formas de trabalho no SQL dentro do Arango, que é com os bancos de dados, as bases de dados chave e valor. Mas o ArangoDB trabalha com diversas outras formas, com redes, com grafos, com documentos, com dados em memória. Então você vai ter todas essas opções exploradas aqui nesses tutoriais. Tá bem? Então, dada essa pequena introdução, vamos lá para o nosso trabalho. A primeira coisa aqui, que é a preparação do ambiente, essa célula inicial aqui, ela não está fazendo nada ligado ao Arango. Eu deixei ela aqui no notebook porque como o trabalho fazia parte de um experimento para o mestrado, a gente tem sempre que falar sobre o ambiente em que se está trabalhando. E aqui, basicamente, ele está recuperando o ambiente aqui do nosso notebook no Google Colab. Agora, a partir desse momento, sim, a gente tem o que é de maior interesse do nosso trabalho com o ArangoDB. A primeira coisa aqui, como a gente vai estar trabalhando no ambiente Python, a gente precisa fazer a carga das bibliotecas que trazem a API do ArangoDB. Então, essa primeira parte aqui, ele está fazendo algumas instalações, inclusive as instalações que são essas primeiras aqui, desculpa, essas últimas, né? São as instalações da API em si, que é o pacote ArangoDB e a confirmação de versão de trabalho. Essas duas iniciais aqui, elas estão fazendo, na verdade, o clone de um repositório da ArangoDB University, porque a gente vai carregar, isso é liberado lá pela própria Arango, a gente carrega aqui o ambiente do ArangoDB de tutoriais para a gente criar um banco de dados fictício ou um banco de dados temporário para experimentação. Então, essa parte aqui, mesmo que você não esteja nesse ambiente de exploração, essas duas últimas seriam obrigatórias. Essa aqui, você, dependendo do ambiente onde você está, você iria fazer a configuração do seu banco de dados real e não precisaria desses dados aqui da ArangoDB University. Então, vamos aqui fazer a instalação. Lembrem que aqui, como a gente está no ambiente Jupyter, no ambiente Jupyter você consegue fazer instalação de pacotes direto no notebook, usando essa notação aqui da exclamação. Então, o que está sendo feito aqui são instalações, né? Isso não é o Python propriamente dito. Imagina que essa célula aqui, ela está emulando o prompt de comando do teu sistema operacional. As importações propriamente ditas estão aqui nessa próxima célula. E aí nessa célula a gente vai fazer a carga das bibliotecas que vão ser utilizadas, várias dessas bibliotecas, principalmente aqui dessa parte. Eu vou até dar uma organizada nisso aqui para a gente separar, que é o seguinte: essa primeira parte são bibliotecas mais gerais do Python, JSON para trabalhar com arquivo JSON, requests que trabalha com carga de dados da internet, é muito utilizado na web scraping, e as bibliotecas SYS e Time que são utilizadas para trabalho com o sistema operacional. Já essas de baixo aqui, elas são as bibliotecas relacionadas à API Arango para o Python. Eu vou anotar aqui, porque aí já fica, como eu vou compartilhar o notebook, já fica aí para vocês essa diferenciação de quais bibliotecas são específicas para a API. Então, Oasis é uma das versões de trabalho do ArangoDB, que vocês conseguem ver nessa página que eu coloquei aqui para vocês no início. Tem aqui na área de downloads as versões de trabalho. Você tem a Enterprise, que normalmente ele vai trabalhar ou on-premise ou numa nuvem específica da organização. Você tem aqui dentro da ArangoDB Enterprise a versão Community,
que é uma versão gratuita para trabalho e exploração. E você tem aqui a OrangoDB Oasis, que é a versão que trabalha com as principais soluções de nuvem. Então aqui, como está sendo trabalhado uma solução de nuvens, a gente carrega a Oasis, a gente carrega aqui os dados da API do Arango. Eu vou rodar aqui. Então ele carregou. Ele dá uma mensagem aqui, mas não se preocupem, ele vai continuar funcionando normalmente. Isso aqui tem a ver com a URL lib, que é uma biblioteca que trabalha em conjunto com a biblioteca requests. Mas aqui eu testei, mesmo com esse warning aqui, a gente consegue fazer sim as cargas necessárias da internet aqui da nuvem da ArangoDB University. Então podem ignorar esse warning aqui por enquanto. Então, carregadas as bibliotecas, qual é o primeiro passo que você faria, tanto aqui no trabalho com o tutorial, quanto na sua organização? É você carregar as credenciais. Vejam que aqui a gente está criando uma variável chamada login. Essa variável ela conecta aqui com o ambiente do ArangoDB Oasis e ele vai fazer aqui o uso de uma função que, no nosso caso, se a gente estivesse trabalhando em um ambiente real de produção, não usaríamos, que é o getTempCredentials. Ele está entrando dentro desse ambiente da ArangoDB Cloud e está pegando credenciais temporárias que são fornecidas pela ArangoDB para criação e experimentação de tutoriais. Então, o que seria feito aqui nesse momento seria a substituição dessa linha de código pelo fornecimento de uma variável no formato de um dicionário do Python normal, em que você colocaria lá os dados das credenciais, usuário, nome, senha e base de dados em que você vai trabalhar. Você tendo essa instalação aqui na sua organização, obrigatoriamente na hora da instalação, se for uma versão Enterprise, você vai ter ali a configuração desses dados, e se for uma versão Oasis, você também, na hora de contratar o serviço da nuvem, vai receber esses dados aqui das credenciais. Então, só para você entender que o primeiro passo para usar a API é carregar as credenciais. Depois disso, o que a gente vai fazer, isso aqui até é similar ao uso de outras ferramentas de bancos de dados SQL tradicionais dentro do Python, através de APIs, que é a criação de um objeto de conexão. Se você tem dúvidas sobre essa conexão mais simples, eu vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto um card aqui para que você acesse, com um tutorial em que eu faço 4 ou 5 aulas ensinando a utilizar o SQL dentro do Python, e aí a gente utiliza o banco de dados SQLite como exemplo para usar através da sua API para Python. Então, o básico da lógica de criar uma conexão, depois criar uma query, executar essa query no banco de dados e retornar o resultado para o Python é bem similar. Os comandos vocês vão perceber que são diferentes. Mas se você quer ver essa parte básica, são 5 aulas que são rápidas, acho que entre 20 a no máximo meia hora, os vídeos mais longos, mas está aí na faixa de 20 minutos cada aula, em que você vai aprender a utilizar o Python para trabalhar com banco de dados. E aí a adaptação daquela lógica você pode trazer para aqui. Mas basicamente, então, cria um objeto de conexão. Para esse objeto de conexão, eu chamo aqui dentro do Oasis o método connect e passo como argumentos os parâmetros que eu tenho aqui da minha conexão, que é o login, que a gente, como eu acabei de mencionar, uma biblioteca, é um dicionário comum do Python. Então aqui fez a conexão, criou essa conexão, depois eu pego aqui e crio um outro objeto chamado DB, que vai referenciar o meu banco de dados, a minha base de dados, e esse DB ele vai trazer da conexão que foi criada com esse objeto a parte relacionada ao database, ou seja, a nossa base de dados. Então, recapitulando essa célula, apesar de ser uma célula bem simples, apenas 3 linhas de comando, ela está fazendo aí a essência da criação da conexão do Python com a API. Peguei as minhas credenciais, criei um objeto de conexão em que eu uso a conexão com a API do Arango, passo essas credenciais e aí eu teria aqui a confirmação da minha conexão. Com a minha conexão confirmada, eu crio um objeto que vai referenciar o meu banco de dados, e esse objeto ele vai retornar
daquela conexão que já está efetuada, ele vai buscar exatamente a parte ali do banco de dados. Por isso que eu referencio dessa forma. E aí vamos rodar essa parte aqui. Vejam que ele vai demorar aqui um pouquinho, que é exatamente nesse momento ele está indo lá na rede, na nuvem, fez a conexão. Depois de criar a conexão, ele vai aqui e retorna para a gente confirmando que o banco de dados temporário está pronto para uso. Aqui embaixo a gente vai usar agora só para efeito de confirmação, de verificar o que está acontecendo por trás das câmeras, para evidenciar aquilo que eu vinha explicando ali sobre o uso das credenciais. Então essa primeira parte aqui eu vou pegar o objeto login e vou imprimir na tela os principais dados. Vocês já até estão vendo que já está aqui, mas eu vou rodar novamente para a gente confirmar isso. Então vejam aqui, ó, ele passa primeiro lugar aqui o hostname, que é exatamente o endereço da rede em que o banco de dados está. Isso aqui, como é um banco de dados temporário, se você pegar, por exemplo, esses dados que estão na minha tela agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, você conseguiria fazer a conexão com esse mesmo banco de dados. Mas se você fizer isso, por exemplo, eu gravei o vídeo agora, vou publicar ele, você fizer no dia que você está vendo, que provavelmente não vai ser o mesmo dia que eu gravei, isso aqui já não vai ter utilidade nenhuma. Mas na prática, isso aqui serve para você entender como criar essa variável login. No seu banco de dados real, o Oasis, você vai ter aqui um endereço, que é o endereço da nuvem onde está hospedado a sua base de dados. Você vai ter o seu usuário, sua senha e o nome da sua própria base de dados. Então, esses são os dados que você precisa armazenar no seu dicionário para fazer a conexão em qualquer momento utilizando a API. E aqui embaixo eu faço uma exibição mais direta, né, mais crua, para você ver que realmente é apenas aqui um dicionário do Python. Tá vendo aqui? Ó, ele tem as chaves aqui, dbname com o nome que está aqui do banco de dados, a chave username, password, hostname e a porta em que vai ser utilizada a base de dados. Então, basicamente aqui a gente tem outra forma de exibição do que está ali em cima, apenas para você verificar que é um dicionário do Python normal, que é o que eu estou fazendo aqui, e depois você visualizar na tela aqui para confirmar isso que eu acabei de falar. Então pronto, a gente já tem aqui a nossa base de dados organizadinha, o banco de dados aqui carregado aqui em memória para o ambiente do Python, utilizando a API. E a partir desse momento a gente vai começar o trabalho com o NoSQL. Aqui começa uma primeira diferença dos bancos de dados relacionais para os bancos de dados NoSQL. Num banco de dados relacional, né, a base que você tem ali é o trabalho com tabelas, também chamadas de forma mais formal, de relações, e você tem a base de dados como um todo, o SGBD como um sistema que gerencia essa base de dados, você tem os databases, né, que são mal comparando arquivos onde você tem seus bancos de dados ali. Dentro desses bancos de dados você vai ter as relações ou tabelas, que é normalmente uma estrutura, né, de coluna, que são os campos ou atributos da sua tabela, as linhas ou tuplas, né, com a linguagem mais formal, e aí você tem com essas colunas ou esses campos o relacionamento feito de uma tabela para outra. Essa, assim, de forma bem simples mesmo aqui, é a forma comum de você trabalhar com o banco de dados. E o banco de dados ele tem uma série de restrições ali para você garantir, por exemplo, a integridade dos dados, para você garantir a integridade da entidade em si, que é como um banco de dados é criado, os elementos que você tem dentro daquele banco de dados, dentro de cada uma das tabelas ou relações do banco de dados. Você tem integridade de relacionamento, que é como esses dados se relacionam entre si através da base de dados. Aqui, quando você entra para o mundo NoSQL, e o NoSQL não é o de não SQL, é o sim de Not Only SQL, ou seja, não apenas linguagem estruturada, você vai ter algumas diferenças que às vezes até chocam, porque ferem alguns dos princípios de trabalhar com base de dados relacionais. A primeira aqui que a gente vai ver é o seguinte: nesse exemplo aqui do ArangoDB, nós vamos trabalhar
com um tipo de dado chamado collection, né, ou coleções. E uma coleção, ela seria muito similar do ponto de vista de um objeto ao que é uma tabela lá num banco de dados relacional. Mas ela não precisa ter todos os elementos e ela não faz a relação com uma outra coleção. Eu posso ter diversas coleções na mesma base de dados e não vou ter aquela estrutura de chave primária, chave estrangeira, fazendo relação entre as coleções de um banco de dados no SQL. Então, basicamente, uma coleção ele vai ser um objeto, um local dentro do seu SGBD em que você vai ter coleção de valores, coleção de dados que você vai poder fazer o trabalho com eles. E aqui as collections, elas podem trabalhar com uma estrutura que, para quem conhece o Python, pelo menos no nível mais intermediário, vai ter uma familiaridade legal, porque ele usa exatamente essa notação dos dicionários do Python, que é a notação de chave-valor, em que cada chave é um atributo ou o equivalente a uma coluna de uma tabela, mas aqui a gente não está falando de estrutura tabular. Então você vai ter ali as chaves identificando o conteúdo, o tipo de conteúdo que você vai ter. E o valor é o que está dentro de cada uma daquelas chaves, né? Então é basicamente isso que você vai ter. Mas vai ter uma primeira diferença até na criação aqui de uma coleção dentro do ArangoDB e dentro da maioria das bases de dados no SQL. Você não precisa, na hora que você está criando, fazer a identificação dos campos, os tipos de campos que vai ter naquela coleção. Você simplesmente diz qual banco de dados que você vai usar e cria a coleção. Simples assim. Então, aqui o que está fazendo, usando aqui a nossa API do Python, eu passo o nome, aqui que eu poderia passar direto aqui na função, mas eu gosto de sempre trabalhar com variáveis, porque eu posso precisar dessa variável mais à frente. Então eu venho aqui, criei um nome chamado characters, ou seja, personagens, porque esse é um exemplo lá do ArangoDB, que ele simula a criação de uma coleção com os personagens da série Game of Thrones. Então ele vai pegar aqui, criar, usando ali o nosso banco de dados que a gente fez a conexão na etapa anterior, usando aqui o método createCollection, ele vai passar como atributo apenas o nome da coleção que você deseja criar. E aqui a gente rodando, ele vai trazer para a gente a criação da nossa coleção. Percebam que antes tinha aqui alguma coisa, mas era exatamente a criação do momento em que eu da coleção, no momento em que foi originado aqui o nosso notebook. Mas basicamente eu passo o método create collection e o nome da coleção que eu quero criar, e a coleção já está ativa, existente aqui e já carregada dentro aqui do nosso ambiente para trabalho com ela. Agora a gente vai ver a primeira ação dentro do banco de dados, uma vez que eu criei a minha coleção. Agora eu posso, sem que eu tenha declarado previamente nenhum campo, nenhum atributo, nada para essa coleção, eu vou fazer a inserção de dados. E aqui a gente usa uma instrução similar à instrução que a gente usa dentro dos bancos de dados SQL tradicionais, que é a instrução insert. Na instrução insert, quando eu estou trabalhando com a coleção, eu passo para ela o insert, eu uso aqui a cláusula into para referenciar em qual coleção eu vou inserir os dados, e aqui, diferente do que se faz num banco de dados estruturado, eu passo aqui a notação chave e valor. A chave aqui, como eu já falei, vai ser sempre um string que vai identificar aquele campo, aquele atributo daquela coleção. E aqui na frente eu vou ter o valor para aquele atributo. Então, vejam aqui, se eu tenho um atributo nome, eu passo aqui o nome da pessoa. Eu tenho um atributo CPF, eu passo aqui o número do CPF daquela pessoa. E esses atributos aqui, eles podem ter esses valores aqui no caso do ArangoDB. Ele pode ter valores nulos, valores lógicos. Os valores lógicos no Arango, ele usa o true ou false em inglês, aqui em minúsculo, dessa forma. Eu posso ter aqui o number
que o number ele pode ter tanto valores inteiros como valores de ponto flutuante. Eu posso ter o string para identificar cadeias de caracteres, arrays, né, matrizes ou vetores de valores e objetos sendo passados aqui para uma base de dados do Arango. Então, aqui embaixo a gente vai simular a aplicação dessa sintaxe. Então, como a gente está usando aqui a nossa API da forma que eu mencionei, que eu explico no outro vídeo lá sobre linguagens SQL, eu vou fazer aqui, que é criar uma string de textos de várias linhas no Python, e dentro dessa string eu coloco a minha query do Arango exatamente da forma que eu faria se eu estivesse trabalhando no ambiente tradicional da interface web do Arango. Então aqui eu criei um objeto, né, uma variável com o nome setQuery. Dentro eu coloquei a nossa string, em que vai usar aquela sintaxe que eu acabei de explicar, insert into characters, ou seja, eu estou inserindo dados na coleção que eu criei na etapa anterior, e aqui dentro eu coloco as chaves e valores. E aqui, como vocês viram, aqui estou trabalhando com uma string, aqui também uma string, aqui estou trabalhando com um campo do tipo lógico, booleano, com valor verdadeiro, aqui estou trabalhando com uma variável do tipo number, e aqui estou trabalhando com um array, com um vetor com diversos caracteres aqui para aquele personagem. E aqui, uma vez que eu criei a minha query, da mesma forma que eu usaria se eu estivesse lá no ambiente interativo, na interface web, ou em qualquer outra forma de trabalho com o Arango, eu puxo aqui agora para o nosso DB. Vejam que sempre eu estou voltando para o objeto DB, que é onde está carregado no Python aqui o nosso banco de dados. E agora eu passo o método AQL_query, ou seja, eu estou passando para o nosso banco de dados uma query AQL. E aí eu passo como argumento exatamente a variável onde a query foi executada. E aqui vamos apagar o que estava antes, que é basicamente a confirmação. Vamos inserir. E aqui ele basicamente diz aqui que foi executada a nossa query, dá um hash aqui confirmando a execução. Na próxima etapa a gente vai ver aqui a consulta desses dados efetuados. Mas antes, deixa eu só voltar aqui rapidinho para uma coisa que eu falei aqui, ó. AQL. AQL é o nome da linguagem de query do Arango, Arango Query Language. Ou seja, você pode ter linguagens diferentes sendo utilizadas, mas em muitos, pelo menos a experiência que eu tive, a gente, muitas das formas de trabalho, dependendo da solução de banco de dados no SQL, você vai ter linguagens similares, ok? Então, essa linguagem que eu estou ensinando para vocês aqui é uma linguagem no SQL para trabalhar dentro do Arango DB. Então, vamos aqui na sequência. Agora a gente vai fazer o que seria o Hello World de qualquer linguagem de consulta, né? Que lá no nosso SQL tradicional seria o select asterisco from table. Aqui você, ao invés de usar select, você usa o for. O loop for ele é utilizado para muita coisa dentro do ArangoDB. E percebam que esse loop, eu estou só dando uma conferida aqui do lado sobre a evolução do nosso estudo, mas percebam que esse loop aqui, ele está novamente da mesma forma que na etapa anterior, utilizando a cadeia de caracteres como uma variável. Então, essa query aqui é uma query com instruções de dentro do Arango, não é instrução dentro do Python, né? Então, esse for não é o for do Python, é o for do Arango. Então, eu uso aqui o for, eu uso um identificador qualquer, aqui eu estou colocando um Czinho para identificar que seria caracteres, mas eu poderia alterar e dizer item, for item in caracteres. Então, eu coloco aqui for, aqui eu boto alguma variável de controle, igual a gente trabalha normalmente nos loops, que você usa o i, j, k, ou aqui eu poderia usar uma palavra. Então, basicamente, eu estou dizendo for c, ou seja, para cada item c em caracteres, ou seja, na coleção caracteres, retorne esse item C. Então, basicamente, isso que é feito, essa é a sintaxe padrão para se trabalhar com as consultas no ArangoDB. Sempre você usa um loop for para iterar a coleção que você quer consultar.
Você usa a cláusula in para identificar qual a coleção e no final você usa a cláusula return para você identificar o que você quer que seja retornado daquela base de dados. E aqui, então, a gente vai usar novamente o mesmo método que foi usado lá em cima, que é o AQL query. A gente passa aqui a nossa query. E aqui eu seto a variável raw results como true, para ele trazer os resultados brutos da consulta que foi realizada. Depois disso, aqui sim é um for normal do Python, ele está pegando aqui esse resultado bruto da query e exibindo cada resultado individual contido dentro dessa query. Então vamos ver aqui a execução dela. E aqui é para vir uma query apenas com esse registro, já que foi ele o único que a gente inseriu até esse momento na nossa coleção. E aqui está o registro, ele traz aqui a chave. Essa chave vocês viram que não foi fornecida, ele criou automaticamente. O ID que ele está criando, que é a conexão da chave, mais a coleção caractere, traz mais alguns atributos, mas a partir desse momento aqui ele está trazendo os dados que inserimos, a idade, a situação, se está vivo ou não, o nome do personagem, o sobrenome do personagem e as ameaças relacionadas àquele personagem. Então ele fez aqui a nossa query básica e trouxe aqui os resultados para a gente no Arango. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do nosso mini curso de ArangoDB. A gente fez ali toda essa introdução explicando o funcionamento do Arango, as conexões com a API, fizemos a inserção dos dados, criação da nossa base de dados do tipo collection, a inserção dos dados e a consulta mais básica. A partir da próxima aula a gente vai dar continuidade, vendo a inserção de dados múltiplos, discutindo um pouquinho ali a diferença dessa inserção para uma inserção normal em outros tipos de bancos de dados, e avançar um pouco mais nos tipos de consulta, nos parâmetros adicionais que você pode inserir numa consulta para gerar condições, gerar filtros, gerar limitações. Então, não percam a próxima aula para a gente continuar essa exploração dos bancos de dados NoSQL através do ArangoDB e de sua API para o Python. Só um disclaimer aqui, né? Um pedido até de desculpas aí. Vocês viram que em muitos momentos do vídeo ficaram alguns barulhos. A gente não tem muito o que fazer nessa época de pandemia trabalhando em casa. E aí, obra aqui no apartamento ao lado, fazendo muito barulho. Tentei colocar ali os filtros de ruído, mas a opção era ou a gente faz o vídeo ou a gente fica sem o conteúdo. Então eu fiz aí o tratamento que dava para fazer, mas testei aqui, dei uma olhadinha, vi que tá dando para ver o conteúdo, o notebook tá aí para complementar, né? Então continue acompanhando, sugira o conteúdo, dê o seu feedback e se ainda não estiver inscrito, faça sua inscrição no canal para acompanhar o lançamento das próximas aulas da nossa playlist de ArangoDB no Python. Um abraço e até a próxima.